Leão, 12 movimentos internos que podem redefinir seu caminho. Existe algo dentro de você que nunca parou de brilhar, mesmo nos dias em que o mundo pareceu escuro demais. Se você nasceu sob o signo de Leão, carrega uma chama que não se apaga com facilidade, uma forca que vem de dentro, que não depende de aplausos, que não precisa de permissão para existir. E talvez você tenha passado por momentos em que essa chama pareceu pequena, quase invisível, mas ela estava lá, esperando o momento certo para crescer de novo. Hoje, nós vamos conversar sobre 12 movimentos internos que podem transformar completamente o rumo da sua vida. Não são passos complicados, não são teorias distantes. São mudanças simples, profundas, que nascem de dentro para fora, como a raiz de uma árvore que, mesmo sem ser vista, sustenta tudo o que está acima da terra. Então, fique até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que a sua alma precisa neste momento. Movimento 1. O primeiro movimento interno que pode transformar a sua vida, Leão, e parar de esperar que o mundo reconheça aquilo que você já sabe sobre si mesmo. Existe uma tendência muito humana de buscar no olhar do outro a confirmação daquilo que sentimos por dentro, e isso não é fraqueza, e natureza. Mas chega um momento na vida em que essa busca precisa mudar de direção. Em vez de olhar para fora esperando que alguém diga que você tem valor, você precisa olhar para dentro e dizer isso a si mesmo, com a mesma firmeza com que o sol nasce todas as manhãs, sem pedir licença, sem duvidar do próprio brilho. Pense em uma árvore antiga no meio de uma floresta. Ela não precisa que as outras árvores confirmem que ela é forte. Ela simplesmente está lá, firme, com raízes profundas, oferecendo sombra e abrigo para quem passa. E essa segurança não vem de arrogância, vem de conhecimento próprio. Você, que carrega a energia de Leão, tem essa mesma capacidade. Tem essa mesma forca silenciosa que sustenta tudo ao redor. Mas talvez, ao longo dos anos, você tenha se acostumado a diminuir essa forca para caber nos espaços que os outros criaram para você. Talvez tenha aprendido a se fazer menor para não incomodar, para não parecer demais. E esse é o primeiro movimento que precisa acontecer, a decisão consciente de parar de se diminuir. Isso não significa ser arrogante ou insensível. Significa simplesmente reconhecer que você tem luz própria, e que essa luz não tira nada de ninguém. Pelo contrário, quando você brilha de verdade, ilumina o caminho de quem está por perto. Como uma fogueira no meio de uma noite fria, quanto mais forte ela queima, mais pessoas encontram calor. Então, esse primeiro passo não é sobre mudar quem você é. E sobre parar de esconder quem você sempre foi. E sobre permitir que essa verdade interna finalmente encontre espaço para respirar, para crescer, para se manifestar no mundo de forma autêntica e generosa. A partir de hoje, cada vez que você sentir vontade de se diminuir, lembre-se, o sol nunca pediu desculpas por brilhar. E você também não precisa pedir. Movimento 2. O segundo movimento é sobre soltar o peso de tudo aquilo que você carregou por tempo demais sem precisar. Leão tem uma natureza protetora, um instinto de cuidar, de segurar, de manter tudo funcionando mesmo quando o corpo e a mente já estão pedindo descanso. E isso é admirável, sem dúvida. Mas existe uma diferença enorme entre carregar o que é seu e carregar o que nunca foi. Imagine um rio que corre por entre montanhas. Ele não tenta levar as pedras consigo, ele simplesmente passa por elas, contorna, segue adiante. E nesse movimento de soltar, ele se torna mais forte, mais livre, mais capaz de chegar até o mar. Você também precisa aprender a fazer isso. Precisa entender que nem todo o peso que está nos seus ombros pertence a você. Algumas dessas cargas foram colocadas ali por outras pessoas, por expectativas que não são suas, por responsabilidades que não deveriam ser só suas, por culpas que você assumiu sem perceber. E o movimento de soltar não é abandono. Não é indiferença. E sabedoria. E a compreensão profunda de que você só pode cuidar do mundo quando cuida primeiro de si. Pense em um pássaro que tenta voar carregando pedras nas asas. Por mais forte que ele seja, por mais vontade que tenha de alcançar o céu, o peso não deixa. E quando ele finalmente larga essas pedras, percebe que sempre teve a capacidade de voar, só precisava se libertar daquilo que não era seu. Esse movimento exige coragem, Leão. Exige a coragem de dizer que você não pode resolver tudo sozinho, que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem colocar limites. Não é fraqueza reconhecer que você tem limites. E forca. E maturidade. E o tipo de sabedoria que só vem com o tempo e com a experiência de quem já viveu muito, já sentiu muito, já deu muito de si. Então, comece hoje a observar o que você está carregando. Pergunte-se com honestidade: isso é meu? Isso ainda me serve? E se a resposta for não, solte com amor,
com gratidão pelo que foi, mas com a certeza de que o seu caminho precisa de espaço para o novo chegar. Movimento 3. O terceiro movimento interno e sobre reencontrar a alegria nas coisas simples, aquelas que o mundo moderno nos ensinou a ignorar, mas que sempre foram a verdadeira fonte de felicidade. Leão, com toda a sua grandeza, com toda a sua forca, muitas vezes esquece que a alegria não mora nos grandes eventos, ela mora nos pequenos momentos. No cheiro da terra depois da chuva. No som de uma risada sincera. No calor de uma mão que segura a sua sem pressa de soltar. Ao longo dos anos, a vida vai nos empurrando para uma corrida que parece não ter fim. Sempre tem algo para resolver, algo para conquistar, algo para provar. E nessa corrida, os momentos mais bonitos passam sem que a gente perceba, como flores à beira de uma estrada que a gente cruza rápido demais para notar. Esse movimento e sobre diminuir a velocidade. E sobre olhar ao redor com olhos de quem está vendo tudo pela primeira vez. E sobre permitir que o coração se encha com aquilo que já existe, em vez de sofrer por aquilo que ainda falta. Pense em uma criança brincando num jardim. Ela não precisa de nada extraordinário para ser feliz. Uma borboleta, um raio de sol, um pouco de água, tudo se transforma em aventura, em descoberta, em encantamento. Você já foi assim. E essa parte de você não morreu. Ela só está adormecida, esperando que você lhe dê permissão para acordar. A alegria simples e como uma semente que precisa de pouca água para germinar. Um café tomado com calma pela manhã. Uma conversa sem pressa com alguém que você ama. O som dos pássaros quando o dia está começando. Essas coisas parecem pequenas, mas são elas que tecem o verdadeiro significado da vida. E Leão, com o seu coração enorme, tem a capacidade de sentir tudo isso de forma intensa, profunda, transformadora. Então, não deixe que a pressa do mundo roube de você esses tesouros escondidos no cotidiano. Pare. Respire. Olhe ao redor. A felicidade que você procura pode estar mais perto do que imagina. Talvez esteja ali, na janela da sua casa, esperando que você simplesmente olhe para ela com atenção e gratidão. Esse é o terceiro movimento, e ele pode mudar tudo. Movimento 4. O quarto movimento interno fala sobre a coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece dizer que tarde demais. Leão, existe uma mentira que o mundo repete com tanta frequência que muita gente acaba acreditando, a ideia de que existe uma idade certa para fazer as coisas, um prazo que, se passou, já era. Mas isso não é verdade. A natureza nos mostra isso todos os dias. Uma árvore que perde todas as folhas no outono não morre, ela descansa, se recolhe, guarda energia, e quando a primavera chega, floresce de novo com uma beleza que surpreende até quem já a viu 1000 vezes. Você tem esse mesmo poder dentro de si. O poder de renascer, de recomeçar, de escrever um novo capítulo mesmo quando acha que a história já terminou. Talvez você tenha passado por perdas que deixaram marcas profundas. Talvez tenha vivido situações que fizeram você duvidar da própria capacidade de seguir em frente. Mas o fato de você estar aqui, ouvindo essas palavras, já prova que existe dentro de você uma forca que se recusa a desistir. E essa forca é o que define Leão. Não é a ausência de dor, e a capacidade de atravessar a dor e encontrar, do outro lado, uma razão para continuar. Recomeçar não significa apagar o que veio antes. Significa honrar tudo o que você viveu e, ao mesmo tempo, se permitir algo novo. Como um rio que, depois de uma seca longa, volta a correr com força total quando as chuvas chegam. Ele não nega a seca, ele simplesmente aceita que agora é tempo de fluir de novo. E é importante que você entenda que nenhum recomeço é pequeno demais. Pode ser voltar a fazer algo que você amava e abandonou. Pode ser aprender algo completamente novo. Pode ser simplesmente mudar a forma como você olha para si mesmo ao acordar pela manhã. Cada passo conta. Cada decisão de seguir em frente é um ato de coragem que o universo reconhece e recompensa. Então, não deixe que o medo de errar de novo te paralise. O erro faz parte do caminho, como a chuva faz parte do ciclo que alimenta a terra. Sem ela, nada cresce. Sem os erros, nós não aprendemos. E Leão, mais do que qualquer outro signo, tem a capacidade de transformar cada queda em um trampolim para algo maior. Movimento 5. O quinto movimento interno e sobre aprender a receber. Leão, você que sempre deu tanto de si, que sempre foi o pilar, a forca, o apoio de todos ao redor, precisa entender que receber não é fraqueza. Receber é uma forma de amor tão poderosa quanto dar. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis para quem tem o coração de leão, porque o instinto sempre foi proteger, cuidar, oferecer. Mas a vida é como a maré, ela precisa ir e voltar.
Se só houver movimento em uma direção, o equilíbrio se perde. Pense em um jardim. Você pode regar todas as plantas com dedicação, mas se nunca permitir que a chuva também caia, se nunca aceitar que o sol faça parte dele, o jardim não prospera da mesma forma. Você e esse jardim, leal. E precisa deixar que a vida também cuide de você. Isso significa aceitar um elogio sem desviar o olhar. Significa dizer sim quando alguém oferece ajuda. Significa permitir que as pessoas ao seu redor retribuam tudo o que você já fez por elas. Não como uma dívida, mas como um gesto natural de carinho e respeito. Muitas vezes, quando alguém tenta nos dar algo, seja atenção, seja cuidado, seja simplesmente presença, nos afastamos porque nos sentimos vulneráveis. E a vulnerabilidade assusta, especialmente quem passou a vida inteira sendo forte. Mas é justamente na vulnerabilidade que mora a conexão mais profunda entre as pessoas. E quando você baixa a guarda, quando permite que alguém veja o que está por trás da forca, que os laços verdadeiros se formam. Como raízes de duas árvores que, debaixo da terra, se entrelaçam e se fortalecem mutuamente. Uma não enfraquece a outra, juntas, elas resistem melhor a qualquer tempestade. Você merece ser cuidado, leal. Merece sentir que não precisa segurar o mundo sozinho. Merece acordar sabendo que existe alguém, ou algo, que também olha por você. E esse movimento de abrir os braços para receber pode parecer pequeno, mas ele transforma tudo. Muda a forma como você se relaciona com as pessoas, com o tempo, com a própria vida. Porque quando você finalmente aceita que receber faz parte do ciclo, você descobre que a generosidade verdadeira começa quando cuidamos de nós mesmos com a mesma dedicação que dedicamos aos outros. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 6. O sexto movimento interno é sobre perdoar, não porque o outro merece, mas porque você merece se libertar. Leal. O perdão é talvez o movimento mais corajoso que um ser humano pode fazer. Não é sobre esquecer o que aconteceu. Não é sobre fingir que a dor não existiu. E sobre decidir que aquilo que machucou você no passado não vai mais ter poder sobre o seu presente. Imagine uma âncora presa a um barco. Enquanto ela está lá, o barco não consegue navegar, fica preso no mesmo lugar, por mais vento que sopre nas velas. O ressentimento funciona assim na vida da gente. Ele nos prende a um momento que já passou, nos impede de seguir em frente, nos rouba a energia que deveria estar sendo usada para construir algo novo. E você, leal, precisa dessa energia. Precisa dela para brilhar, para amar, para viver com a intensidade que é própria do seu signo. Perdoar alguém que nos feriu em um processo não acontece de um dia para o outro. E como uma ferida que precisa de tempo para cicatrizar. Mas o primeiro passo é a decisão. A decisão de não alimentar mais aquela dor. De não repassar mais aquela cena na mente. De não dar mais espaço para aquilo que já se foi. E existe também um perdão que muita gente esquece, o perdão a si mesmo. Quantas vezes você se puniu por decisões que tomou, por caminhos que escolheu, por palavras que disse ou deixou de dizer? Quantas noites você passou relembrando erros que já não podem ser corrigidos? Esse peso também precisa ser solto, leal. Você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. E isso é suficiente. Pense em uma fogueira que já se apagou. As cinzas ainda estão ali, mas não há mais calor, não há mais luz. Ficar mexendo nessas cinzas não vai trazer o fogo de volta, só vai sujar as suas mãos. O perdão e o ato de se levantar, limpar as mãos e caminhar em direção a uma nova fogueira. Uma que ainda pode arder com forca, com paixão, com propósito. Você tem o direito de se libertar das prisões que o passado construiu ao redor do seu coração. Você tem o direito de respirar sem o peso da magoa. E quando esse perdão finalmente acontece, é como se uma janela se abrisse e o ar fresco entrasse depois de muito tempo em um quarto fechado. Tudo muda. Tudo clareia. Tudo se renova. Movimento 7. O sétimo movimento é sobre confiar no tempo, mesmo quando ele parece lento demais, mesmo quando a paciência já está no limite. Leão, você que tem o fogo como elemento, que carrega dentro de si uma urgência natural de agir, de conquistar, de ver resultados, precisa entender que algumas das melhores coisas da vida não podem ser apressadas. Elas precisam do seu tempo, assim como uma fruta precisa de sol e chuva antes de estar pronta para ser colhida.
Se você tentar arrancá-la antes da hora, ela será amarga. Mas se esperar o momento certo, ela será doce como nada que você já provou. O mundo de hoje nos empurra para a pressa. Tudo precisa ser rápido, imediato, instantâneo. Mas a vida verdadeira não funciona assim. Os relacionamentos mais profundos levam anos para se construir. A sabedoria mais valiosa vem com as experiências acumuladas. A paz interior não é algo que se compra ou se baixa num aplicativo, é algo que se cultiva, dia após dia, com paciência e com fé. Pense em um agricultor que planta sementes no começo da estação. Ele não fica cavando a terra todos os dias para ver se a semente já brotou. Ele confia no processo. Rega quando precisa, protege quando necessário, e espera com a certeza de que, no momento certo, a planta vai surgir. Você precisa dessa mesma confiança no seu caminho, leal. Precisa acreditar que aquilo que você plantou com boas intenções vai dar frutos, mesmo que hoje você não consiga vê-los ainda. Cada gesto de amor que você fez, cada decisão corajosa que tomou, cada momento em que escolheu continuar em vez de desistir, tudo isso está germinando, crescendo em silêncio, se preparando para florescer quando a hora chegar. E a hora chega, leal. Sempre chega. Às vezes não da forma que imaginamos, às vezes não no momento que escolheríamos, mas chega. E quando chega, você entende que cada segundo de espera valeu a pena. Que cada momento de dúvida era apenas parte do processo. Que a semente precisava daquele tempo no escuro da terra para criar raízes fortes o suficiente para sustentar uma árvore que vai dar sombra por muitos e muitos anos. Confie. Respire. E continue caminhando, mesmo quando o horizonte parecer distante. Ele está mais perto do que você imagina. Movimento 8. O oitavo movimento interno é sobre ter a coragem de ser autêntico, de ser você mesmo, sem máscaras, sem personagens, sem medo do julgamento alheio. Leão, ao longo da vida, todos nos criamos versões de nós mesmos para nos proteger. Versões que sorriem quando querem chorar. Versões que dizem que está tudo bem quando por dentro está tudo desmoronando. Versões que se ajustam ao que os outros esperam, mesmo que isso signifique trair a própria essência. E chega um momento em que essas máscaras pesam mais do que qualquer problema externo. Porque o esgotamento mais profundo não vem do que fazemos, vem de fingir ser quem não somos. Pense em um leão na savana. Ele não tenta ser uma gazela. Ele não tenta se esconder entre os arbustos fingindo ser algo menor do que. Ele caminha com a segurança de quem sabe exatamente o que, do que é capaz, e qual é o seu lugar no mundo. E essa autenticidade não é agressiva, e simplesmente verdadeira. Você tem esse mesmo direito, leão. O direito de dizer o que pensa com respeito. O direito de sentir o que sente sem vergonha. O direito de escolher o que quer para a sua vida sem precisar da aprovação de ninguém. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece, as pessoas certas se aproximam, as situações certas aparecem, as portas certas se abrem. Porque a autenticidade funciona como uma irmã. Ela atrai aquilo que realmente combina com você e afasta aquilo que nunca foi seu. Como a água de um rio que naturalmente encontra o caminho para o mar. Não forca, não luta, simplesmente flui na direção que é a sua. Ser autêntico também significa aceitar as suas imperfeições. Aceitar que você não precisa ser perfeito para ser amado. Aceitar que as suas falhas fazem parte da sua beleza, assim como as rachaduras em uma rocha antiga contam a história de tudo o que ela já enfrentou. E essa história que faz de você quem você é. Cada ruga, cada cicatriz, cada cabelo branco e uma medalha de uma batalha que você venceu. Então, não esconda quem você é, leão. O mundo não precisa de mais uma copia. O mundo precisa de você, exatamente como você é. Com suas forças e suas fragilidades. Com seu brilho e suas sombras. Porque é na totalidade que mora a verdadeira grandeza. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Leão e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 9. O nono movimento interno é sobre cultivar gratidão, não como um conceito bonito, mas como uma prática diária que transforma a forma como você enxerga a vida. Leão, quando a gente fala de gratidão, muita gente pensa em grandes coisas, grandes conquistas, grandes momentos, grandes presentes. Mas a gratidão mais poderosa é aquela que nasce das coisas que parecem comuns. O fato de ter acordado hoje. O ar que entra nos seus pulmões sem que você precise pensar nisso. A possibilidade de ouvir estas palavras e sentir algo se mexer dentro do seu peito.
Tudo isso e extraordinário, mesmo que a rotina tenha feito parecer ordinário. Existe uma história antiga que fala de um homem que caminhou o mundo inteiro procurando um tesouro, e quando voltou para casa, descobriu que o tesouro estava enterrado no seu próprio quintal. A gratidão funciona assim. Ela nos ajuda a enxergar os tesouros que já estão aqui, que já fazem parte da nossa vida, mas que deixamos de notar porque estamos sempre olhando para o que falta. E quando você começa a praticar a gratidão de verdade, Leão, algo surpreendente acontece. A vida não muda necessariamente, mas a forma como você a vê muda por completo. E como colocar uma lente nova nos olhos? De repente, o mesmo dia que parecia cinzento ganha cor. A mesma rotina que parecia vazia ganha significado. A mesma vida que parecia estagnada ganha movimento. Pense em uma árvore no inverno. Ela parece morta, sem folhas, sem flores, sem frutos. Mas por dentro, a seiva continua correndo, a vida continua pulsando, tudo está se preparando para um novo ciclo. A gratidão nos ajuda a enxergar essa seiva, essa vida escondida que existe mesmo nos momentos mais frios. Ela nos lembra de que nada é permanente, de que depois do inverno sempre vem a primavera, de que depois da noite sempre nasce um novo dia. E você, Leão, com a sua capacidade enorme de sentir e de amar, pode transformar essa prática em algo verdadeiramente revolucionário na sua vida. Comece pequeno. Antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, um sorriso que recebeu, uma refeição gostosa, o calor do sol no rosto. Com o tempo, essa prática vai crescer dentro de você como uma planta regada com carinho, e você vai perceber que a felicidade nunca esteve tão longe quanto parecia. Movimento 10. O 10º movimento é sobre honrar o seu corpo, esse companheiro fiel que te carregou até aqui, que enfrentou cada batalha ao seu lado, que nunca te abandonou mesmo quando você não cuidou dele como deveria. Significa se alimentar com carinho, escolhendo aquilo que nutre de verdade, não só o estômago, mas a energia, o humor, a disposição para viver. Pense em uma planta que recebe a quantidade certa de água e luz. Ela não precisa de muito, apenas do essencial, oferecido com regularidade e com amor. E quando recebe isso, ela cresce forte, bonita, cheia de vida. O seu corpo funciona da mesma forma. Ele não precisa de milagres ou de esforços sobre-humanos. Precisa de atenção, de respeito, de movimentos gentis que mostrem que você se importa com ele. Uma caminhada tranquila ao ar livre. Um copo de água a mais por dia. Alguns minutos de respiração consciente pela manhã. Esses gestos parecem insignificantes, mas são como gotas de água que, com o tempo, enchem um oceano. E cada gota conta, Leão. Cada pequena escolha que você faz em favor do seu corpo e uma declaração de amor próprio. E uma forma de dizer a si mesmo que você merece se sentir bem, que merece ter energia para aproveitar cada dia, que merece envelhecer com saúde e com dignidade. O corpo também carrega memória, Leão. Ele guarda as alegrias e as tristezas, os abraços e as ausências, os momentos de forca e os momentos de fragilidade. E quando você cuida dele, está também cuidando de toda essa história que ele carrega. Está orando cada passo que ele deu, cada obstáculo que ele superou, cada manhã em que ele acordou e te deu mais um dia de possibilidades. Então, olhe para o seu corpo com respeito e com gratidão. Ele é o seu maior aliado nessa jornada. Movimento 11. O 11º movimento interno e sobre se cercar de pessoas que elevam a sua energia em vez de drená-la. Leão, você que tem o coração aberto, que acolhe, que protege, que dá o melhor de si em cada relação, precisa ter cuidado com quem você permite que entre no seu espaço mais íntimo. Porque nem todo mundo que se aproxima traz consigo boas intenções. E mesmo aqueles que não têm más intenções podem, sem querer, consumir uma energia que você precisa para si mesmo. Pense em uma fogueira cercada de pedras. As pedras protegem o fogo, evitam que o vento o apague, mantêm o calor concentrado onde ele deve estar. As pessoas certas na sua vida funcionam como essas pedras. Elas protegem a sua chama, incentivam o seu brilho, torcem pelo seu crescimento. Mas existem também aquelas que funcionam como balde de água, apagam o seu fogo, questionam os seus sonhos, fazem você duvidar de si mesmo. E você, Leão, precisa aprender a distinguir umas das outras. Não com julgamento, mas com discernimento. Não com raiva, mas com sabedoria. Observe como você se sente depois de passar tempo com cada pessoa na sua vida. Você sai mais leve ou mais pesado? Mais motivado ou mais desanimado? Mais você mesmo ou mais perdido? Essas sensações são sinais claros que o seu coração está enviando. E é importante prestar atenção neles.
Escolher com quem você compartilha o seu tempo não e egoísmo, leal. E autocuidado. E preservação da energia que você precisa para viver com plenitude, para continuar sendo a pessoa generosa e amorosa que você é. Porque quando a sua energia está esgotada, você não consegue dar nada a ninguém, nem a si mesmo. E como uma fonte de água que seca porque muita gente tirou dela sem nunca devolver nada. A fonte precisa ser alimentada para continuar jorrando. Você também. Isso não significa cortar todas as relações difíceis da sua vida de uma hora para outra. Significa estabelecer limites saudáveis. Significa dizer não quando precisa dizer não. Significa se afastar com amor daquilo que já não te faz bem. E significa, acima de tudo, valorizar aquelas pessoas que estão ao seu lado de verdade, aquelas que celebram as suas vitórias sem inveja, que te apoiam nas suas dificuldades sem julgamento, que te amam não pelo que você faz, mas por quem você é. Essas pessoas são tesouros raros, leal. Cuide delas como elas cuidam de você. Movimento 12. O 12º e último movimento é sobre deixar um legado, não de fama ou de riqueza, mas de amor, de exemplo, de inspiração. Leal, quando você pensa na sua vida até aqui, percebe que muito do que você construiu vai além do material. As palavras de encorajamento que você disse a alguém num momento difícil. O exemplo de forca que você deu sem nem perceber. As risadas que você provocou, os abraços que ofereceu, os momentos em que simplesmente estar presente foi o maior presente que você poderia dar. Tudo isso e legado. E o tipo de legado que não se perde com o tempo, ele se multiplica. Pense em uma pedra jogada num lago. Ela cria ondas que se espalham muito além do ponto onde caiu. Cada gesto de bondade que você fez e como essa pedra. Você talvez nunca saiba até onde as ondas chegaram. Quantas vidas foram tocadas pelo seu exemplo? Quantas pessoas encontraram forca porque viram você sendo forte? Mas essas ondas existem. E continuam se espalhando muito depois de você tê-las criado. Leão tem essa capacidade natural de inspirar. Não com discursos elaborados, mas com a forma como vive, como enfrenta os desafios, como se levanta depois de cada queda. E essa inspiração é o maior legado que você pode deixar. Porque o dinheiro acaba, os bens materiais se deterioram, os títulos perdem o significado com o tempo. Mas o amor que você plantou no coração de outra pessoa dura para sempre. Como uma semente que, uma vez plantada em solo fértil, continua germinando mesmo quando quem a plantou já não está mais ali para regar. Então, não subestime o impacto que você tem no mundo, leal. Cada dia que você vive com autenticidade, com coragem, com amor, e um dia em que você está construindo algo que vai durar muito além da sua presença. E não é preciso fazer grandes coisas para deixar uma marca profunda. Às vezes, um sorriso no momento certo, uma palavra de carinho quando alguém precisava ouvir, a simples presença silenciosa ao lado de quem está sofrendo, essas são as coisas que realmente importam. Essas são as coisas que as pessoas lembram. Essas são as coisas que fazem do mundo um lugar melhor. E você, com o seu coração de leão, com a sua generosidade natural, com a sua luz que se recusa a apagar, você já está deixando esse legado. A cada dia, a cada gesto, a cada respiração. Leão, nos chegamos ao final dessa jornada de 12 movimentos. E se você está aqui ainda, ouvindo com o coração aberto, isso diz tudo sobre quem você é. Diz que você é alguém que não desiste. Alguém que busca, que sente, que quer mais da vida, não por ganância, mas por merecimento. Você viveu muitas primaveras e muitos invernos. Viu o sol nascer em manhãs de esperança e em manhãs de dor. E em todas elas, continuou de pé, continuou caminhando. Continuou acreditando que havia algo mais à espera, logo adiante na estrada. Cada um desses 12 movimentos e uma semente que agora está plantada dentro de você. Algumas vão germinar rápido, outras vão levar mais tempo. Mas todas elas têm o potencial de transformar a sua vida de formas que você ainda não consegue imaginar. Porque a mudança verdadeira não precisa ser barulhenta ou dramática. Ela pode ser suave como a brisa que muda a direção de uma folha no ar. Pode ser silenciosa como a raiz que cresce no escuro da terra. Mas irreal. E poderosa. E sua. Lembre-se de que você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha um movimento, apenas um, e comece por ele. Deem a ele toda a sua atenção, todo o seu coração, toda a sua dedicação de leal. E quando sentir que ele já faz parte de você, passe para o próximo. Não apressa. O caminho é seu e só seu. E ele será tão bonito quanto você permitir que seja. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.